Olá, meu nome é Patrícia Siqueira, sou auditora fiscal do trabalho. Sou uma mulher clara, de cabelos escuros, bem compridos, levemente ondulados. Estou usando óculos e uma blusa preta. O objetivo desse vídeo é mostrar as principais respostas para as dúvidas mais comuns enviadas aos auditores fiscais do trabalho quando da fiscalização das cotas existentes dentro das empresas para pessoas com deficiência e reabilitadas pelo INSS. Não se pretende um estudo profundo dos temas, um aprofundamento ou discussão dos temas aqui tratados, mas simplesmente respostas objetivas e volta e meia também. Nosso objetivo é mostrar as fontes de onde nós extraímos essas respostas. Bom, a primeira e mais óbvia pergunta é como calcular a cota da empresa? A cota ela é estabelecida de acordo com o artigo 93 da Lei 8.813/91, que dispõe que toda empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a reservar um percentual de cargos para pessoas com deficiência. Importante salientar que esse percentual ele é aplicado sobre o somatório de empregados da matriz e todas as filiais da empresa e que esta cota não é fixa, ela varia de acordo com a variabilidade do número de empregados da empresa de acordo com esse somatório. Se a empresa tiver até 200 empregados, será de 2%, 201 a 500, 3%, 501 a 1.000, 4% e acima de 1.000, 5%. E o que se pode abater desta base de cálculo? Importante que se ressalte que a Instrução Normativa 2 de 2021 da Secretaria de Inspeção do Trabalho, ela dispõe expressamente sobre o que se abate da base de cálculo e o que entra também no cumprimento aí da cota. Tá? Especificamente com relação a essas questões da cota, é o artigo 86 da IN2 que dispõe sobre isso. Então, o que abater da base de cálculo? Os aprendizes com ou sem deficiência, contratados diretamente pela empresa, ou seja, aqueles aprendizes contratados pelas entidades formadoras não são abatidos da base de cálculo, obviamente. E os aposentados por invalidez. Assim, a base de cálculo da cota ela é formada pelo total de empregados, matriz e filiais, excluídos aí os aprendizes e os aposentados por invalidez, lembrando que as cotas não são fixas, elas variam aí quase que diariamente em razão da variabilidade de empregados das empresas. Pessoas com deficiência e reabilitadas que já são empregadas da empresa, elas são excluídas da base de cálculo? Não. Isso está expressamente disposto no artigo 86, parágrafo 2º da IN, e a razão disso é que essas pessoas não são um plus dentro da empresa. Né? A empresa tem uma cota mínima, mas ela poderia ter muito mais empregados com deficiência ou reabilitados. Então, essas pessoas ocupam cargos na empresa, não são um número maior, e essa exclusão seria considerada discriminatória. Aprendizes e aposentados por invalidez cumprem cota? Se tiverem, obviamente, a condição de pessoa com deficiência ou reabilitada? Não, não cumprem cota. Se são excluídos da base de cálculo, obviamente que também não cumprem cota. Também previsão expressa aí no artigo 86 da IN2, em seu parágrafo 4º. E os empregados intermitentes? Entram na base de cálculo da cota e cumprem a cota? Os empregados intermitentes, sejam eles com deficiência, sem deficiência, reabilitados ou não, todo e qualquer empregado intermitente é computado na base de cálculo da cota. Todos são computados na base de cálculo da cota. Entretanto, empregados intermitentes, mesmo que com a condição de pessoa com deficiência ou reabilitada, não cumprem a cota. A intermitência, ela não combina com a sistemática das cotas. Os empregados cotistas, ser cotista implica em adaptação do ambiente de trabalho, adaptação daquele posto, então não faz sentido que empregados intermitentes cumpram cota, portanto, não cumprem. Isso está expressamente previsto também no artigo 86 da IN2, parágrafo 2º, inciso 2 e parágrafo 4º, inciso 3. Minha empresa tem empregados com 2 ou 3 vínculos. Como eu calculo a cota? Isso é muito comum nas universidades, principalmente com os docentes, que têm, às vezes, vários vínculos aí com as universidades. Nestes casos, o que vale é a pessoa e não o contrato, tanto na base de cálculo como na cota. Então, tanto na base de cálculo quanto na cota, conta-se apenas um vínculo. Microempresas, empresas de pequeno porte, devem cumprir a cota? Tem a obrigação legal do cumprimento da cota? Sim. O artigo 93 da Lei 8.213 não excepciona nenhum empregador. Qualquer empregador que tenha 100 ou mais empregados tem a obrigação legal de reservar o percentual de cargos aí para este público.
Empregados já contratados da empresa, que têm deficiência ou reabilitados, eles entram na cota? Então, empregados já contratados, que se enquadram nos critérios da deficiência ou têm certificado de reabilitação profissional, vão entrar na cota? Sim. Neste caso, quando a empresa confirma que esse empregado preenche os requisitos legais para pessoas com deficiência, ou se é reabilitado, tem o certificado de reabilitação emitido pelo INSS, esses empregados sim vão se enquadrar na cota, precisa da concordância dos mesmos em serem inseridos na cota e que a empresa faça então as correções no sistema do E-Social, colocando-os aí com a condição de pessoa com deficiência ou reabilitado e também a condição de cotista. Empregado submetido à reabilitação profissional durante o contrato de trabalho entra para a cota? Sim, só que ele vai entrar para a cota apenas quando ele concluir o processo de reabilitação profissional e tiver, então, certificada essa sua reabilitação através da emissão do certificado de reabilitação profissional emitido pelo INSS. Nesse caso também, é preciso fazer a alteração no sistema do E-Social, considerando-se, então, a data de emissão do certificado. Então, a partir daquela data, esse empregado passa a ser um empregado cotista pela condição de reabilitado. Quem é responsável pela comprovação da condição de pessoa com deficiência? A comprovação da condição de pessoa com deficiência é uma obrigação da empresa. E todo e qualquer exame deve ser custeado pelo empregador. Então, a empresa não pode exigir do empregado nenhum custo nesse sentido. Se o empregado tiver já exames e laudos, ele pode apresentar. Mas qualquer exame complementar, o laudo que é apresentado à fiscalização, tudo isso deve ser custeado pelo empregador. Não existem pessoas com deficiência para serem contratadas. Muitas delas recebem o benefício de prestação continuada e não querem trabalhar. Ora, isso é um mito. O Ministério do Trabalho, em dezembro de 2016, fez um grande seminário altamente divulgado na mídia. E neste seminário ele divulgou um estudo que fez nos dados do IBGE, fazendo um recorte aí nas pessoas com deficiências mais severas e em idade laboral. De acordo com esse estudo, foi apurado que nós temos cerca de 9 milhões de pessoas com deficiência em idade laboral e que se enquadram aí nos critérios de pessoas com deficiência, de acordo com a nossa lei de cotas. Também foi apurado que, ainda que excluídas todas as pessoas que recebem o benefício no Brasil, ainda assim conseguiríamos cumprir 9 vezes a lei de cota. Nós temos neste link indicado, cit.trabalho.gov.br/radar, a quantidade de pessoas com deficiência por município no Brasil. Este é um link aberto e pode ser consultado aí por todos os interessados. Sou obrigada a cumprir a cota se minha empresa tem apenas atividades perigosas ou insalubres? Sim, a lei não tem qualquer exceção com relação à atividade econômica. Na minha empresa tem funções que são incompatíveis com a deficiência. Posso abater da base de cálculo? Não, porque não existem funções incompatíveis com a deficiência. É importante que se compreenda que existe uma gama muito grande de deficiências com diferentes limitações e sempre haverá uma possibilidade de inclusão, desde que, obviamente, garantidas adaptações e acessibilidades nos processos e nos ambientes de trabalho. Lembramos sempre que não existe previsão legal para qualquer exclusão de função ou qualquer atividade econômica. A Lei Brasileira de Inclusão trouxe de forma inequívoca a proibição da exigência de aptidão plena para o trabalho das pessoas com deficiência. A explicação disso é que não é a pessoa com deficiência que tem que se adaptar àquele posto de trabalho, mas o posto de trabalho é que deve ser compatível com as necessidades daquele indivíduo que, obviamente, tem algum tipo de limitação, porque isso está no próprio conceito de deficiência. Aí a gente tem o artigo 34, parágrafo 3º da LBI, que fala da proibição de aptidão plena, e lembramos que não existe no ordenamento jurídico brasileiro nada que proíba a presença de pessoas com deficiência ou reabilitadas em qualquer atividade. A obrigação legal é fornecimento de um ambiente de trabalho acessível e inclusivo, adaptando aí o posto de trabalho para receber aí este público. A pessoa com deficiência pode trabalhar em jornada reduzida? É considerado discriminação? Vejam bem. A jornada reduzida, ela é possível, ela não é considerada discriminatória quando ela existe para atender a condição da pessoa com deficiência. Então, um exemplo, pessoas com deficiência intelectual. Muitas vezes essas pessoas têm
outras atividades, que são fonoaudiologia, fisioterapia, alguma dificuldade de concentração por longos períodos, ou seja, a deficiência impede aquela pessoa de uma jornada integral. Então, nestes casos, obviamente que ela é permitida. Pessoas com deficiência psicossocial também usam medicações fortes. A jornada integral, às vezes, é inadequada. Então, essa redução se dá em razão da deficiência. Agora, se a redução da jornada não se der em razão da deficiência, ela pode ser considerada discriminatória se ela for exclusiva daqueles empregados com deficiência. Tá? Então, se ela for exclusiva, a redução da jornada dos empregados com deficiência, não houver nenhum motivo ligado à condição da pessoa com deficiência, isso deverá ser regularizado e equiparado à jornada aos demais empregados daquela empresa. Não pode ser uma redução de custos, por exemplo. Tá? E aí a gente tem expressamente previsto na Instrução Normativa 2/21, no artigo 92, a obrigação do auditor de verificar se a jornada de trabalho da pessoa com deficiência não é diferenciada, tá? Salvo quando a condição exigir daquela pessoa aquela jornada. Não é uma opção da pessoa com deficiência, é uma necessidade que pode ter aí a questão da redução da jornada. Preciso de prazo para contratar, não tenho vagas abertas no momento. O que eu devo fazer? Ora, nós estamos falando de uma lei de 1991. Já se passaram mais de 30 anos. Então, a Constituição e a lei impõem, sim, uma obrigação social que já deveria estar cumprida. Lembramos também que a concessão de prazos pela Auditoria Fiscal do Trabalho, ela impõe também, a concessão de prazos, ela esbarra também nas imposições legais de prazos que os auditores estão submetidos. Então, sim, a empresa está obrigada aí a criar mecanismos para poder inserir, mesmo que no momento ela, teoricamente, não esteja contratando. Onde encontro profissionais com deficiência ou reabilitados para contratar? Existem diversas instituições e entidades públicas e privadas, né? Então, o próprio setor de reabilitação profissional do INSS para os reabilitados, os CINES, que é o Sistema Nacional de Emprego, os CRAS, os CAPs, as entidades para pessoas com deficiência, as ONGs, as APAES, os conselhos de direitos, as escolas especiais, secretarias de educação, enfim, existe uma gama enorme de entidades onde se pode buscar esses profissionais. Como funciona a aprendizagem de pessoas com deficiência? É necessário que se ressalte que o aprendiz com deficiência ele não cumpre a cota do artigo 93. Entretanto, entendemos que é uma ferramenta muito importante de inclusão gradual dessas pessoas no trabalho. E tem as seguintes características, né, que facilitam essa questão. Não existe limite máximo de idade para o aprendiz com deficiência, considera-se as habilidades e competências, e não a escolaridade mínima, e se dispensa a frequência à escola regular para o aprendiz com 18 anos ou mais. Agora, como ele não cumpre a cota, é preciso dar um prazo para essa qualificação, então as empresas interessadas têm que firmar termos de compromisso com a auditoria, e esses termos, que são um procedimento especial, estão previstos aí no artigo 98 da Instrução Normativa 2/21, isso deve ser discutido aí dentro da ação fiscal com o auditor responsável, tá? A empresa celebrou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Trabalho. Como fica a fiscalização do Ministério do Trabalho? Não há modificação da fiscalização, ela continua normalmente, né? Existe uma proximidade de objetivos, obviamente, entre as duas instituições, mas são instituições autônomas e independentes, dotadas de competências e prerrogativas legais no exercício de suas funções constitucionais. Enquanto o Ministério do Trabalho apura a ocorrência de uma infração administrativa, por violação de norma de proteção ao trabalho, o Ministério Público busca a defesa de interesses coletivos. Então, a fiscalização, ela continua normalmente, são competências, funções distintas, órgãos independentes. Eu posso negociar as cotas nos acordos e convenções coletivas? Não. Inclusive, este tema, já recentemente, ele ficou pacificado através de exames pelo TST e STF, né? Especificamente, o tema 1046 do STF, ele decidiu que, em que pese, né, a pactuação de limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, devem ser respeitados os direitos absolutamente indisponíveis nessas pactuações. E, especificamente, as cotas de aprendizagem e cotas de pessoas com deficiência são considerados direitos indisponíveis. Portanto, não podem ser negociados em instrumentos coletivos. E qual o valor da multa por descumprimento da cota? Essa multa ela é per capita, ou seja, é uma multa calculada pela quantidade de pessoas que deixaram de ser contratados.
Então, multiplica-se o valor de pessoas que deixaram de ser contratadas por esses valores previstos aí, de acordo com a quantidade de empregados da empresa, né? A mesma variação da cota, 100 a 200, 201 a 500. Lembramos que esses valores previstos aí estão atualizados em 2022, mas essa portaria ela é anualmente atualizada. Então, é necessário que sempre se consulte qual a portaria mais atualizada para se saber ao certo qual é este valor. Agradecemos a paciência e até a próxima.